Maravilha, bora começar a nossa brincadeira de hoje. Mais um monte de exercícios para a gente treinar programação e vamos brincar um pouco mais. Na aula presencial, entre a semana passada e essa, a gente resolveu alguns exercícios, também utilizando os 3 tipos de laço, né? Laço for, laço while, laço do while. Tem mais um exercício agora de desafio, né? Para a gente poder brincar um pouco. Agora, esse exercício tem similares na lista. Então, é uma sequência em cima, uma sequência embaixo, e aí é somatizado os valores, né? Então, fica legal da gente ver. Vamos começar, então, fazendo a resolução. A partir desses exercícios, eu vou optar por algum tipo de laço. Então, se eu optar por exemplo, fazer com laço é, for, while, ou alguma coisa, e você quiser uma outra resolução, você me avisa e eu resolvo com outro tipo de laço para a gente ver como é que fica. Tá bom? Bora começar, então, a resolver exercícios. Fazer esses daqui, então. Na apostila, página 91. Então, a gente tem lá, elabore um programa em Java para imprimir o valor de H, sendo este determinado pela série H1 sobre 1, mais 3 sobre 2, mais 5 sobre 3, mais 7 sobre 4, mais reticências, até chegar em 99 sobre 50. Se você observar em cima, é 1, 3, 5, 7, 99. São os ímpares. E embaixo é a sequência numérica total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 50, né? Então, vamos primeiro gerar uma lista de um e depois uma lista do outro, só para a gente ver, né? A gente imprime as duas e depois a gente vê como que a gente pode fazer esse cálculo ao mesmo tempo. E esse é o truque da resolução do exercício. Quando eu gero esse número, eu tenho que gerar o de baixo. Então, eu gerei o de cima, vou gerar o de baixo. Gerei o de cima, vou gerar o de baixo. Gerei de cima, vou gerar o de baixo e assim por diante. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Começar um arquivo novo. A gente vai chamar esse arquivo de série H ímpares e números. Esse nome não ficou tão significativo. Já estou perdendo o superpoder que eu tinha conseguido na semana passada. Salvando lá dentro de laços, começando nossa brincadeira de criar a nossa série H, que um lado são os ímpares, e na parte de cima os ímpares e na parte de baixo os números, em sequência. Começando a nossa brincadeira, eu gostaria de exibir os números ímpares, os 50 primeiros números ímpares. 50 primeiros números ímpares. Podemos fazer, então, um laço, ou utilizar o for. Int, iterador, começando em 1. Iterador menor igual a 100. Iterador, se eu quero os ímpares, eu posso fazer ele iterar tudo, então ele vai passar por tudo, ou eu posso incrementar de 2 em 2, então eu poderia fazer assim, mais igual a 2. Se eu mandar imprimir o número, system.out.print, vou mandar imprimir o i, seguido de um espacinho por enquanto. Só para a gente ver. Compilando, rodando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bonitinho até o 99. Então a gente já conseguiu rodar aqui 50 números.
Mas tem 50 números? Boa pergunta. Eu não sei se tem 50 números. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar. Vou criar uma variável, contador, começando em 1. Criei uma variável para contagem. E eu vou imprimir agora essa variável a cada número que for impresso, eu vou imprimir ela também, para eu poder enxergar. Contador. E depois que eu imprimir essa variável, eu vou incrementar ela, porque cada impressão eu quero contar. Agora, eu vou trocar o print por println para a gente ver um por linha. Tem que ter, então, 50 linhas. Compilou, rodou, olha só. 1, 1, 3, 2, 5, 3. Oh, peraí. Pera. Vamos voltar aqui. Nossa saída. Vamos ver. 1, 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4. E o último é 99, 50. Então, quer dizer que a gente já está conseguindo montar essa sequência de números, tanto em cima como embaixo, ao mesmo tempo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o sinalzinho para dizer que é uma fração, a barrinha para dizer que é uma fração. Olhando, olha lá, já montamos as frações. Agora, eu preciso, após, imprimir um mais. Eu coloquei espaçado. E aí a gente vai ver um por linha ainda. Estou fazendo passo a passo. Compilou, rodou. Olha lá, a gente está fazendo 1 sobre 1 mais 3 sobre 2 mais 5 sobre 3 mais 7 sobre 4 mais 9 sobre 5 e assim por diante até 99 sobre 50. Ok? Se eu tirar o ln, ele já tem aquela apresentação lá, né? Ó. 1 sobre 1 mais 3 sobre 2 mais 5 sobre 3. O único problema é que chegou aqui no final, ficou esse maisinho a mais. Pior, ele ficou ali. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver se eu imprimo para fora do laço. Então, se eu quiser utilizar esse valor fora do laço, ele não pode ser declarado dentro do laço. Então, eu vou ter que declarar ele antes. Então, eu vou colocar aqui i declarado e vou tirar a declaração daqui. Eu não vou mais até 100. Eu vou até 99, menor que 100. Vai dar? Acho que vai precisar de mais um, mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui 99. Vamos até 98, né? Só para ver, ele vai imprimir, compilando, rodando. Ele vai imprimir até o 97 dividido por 49. Agora, se eu pegar essa mesma linha, as variáveis elas existem antes do for, então elas estão públicas para depois do laço. Eu posso imprimir. E aqui eu vou colocar um igual, porque depois eu quero imprimir o valor da nossa sequência de H, a nossa sequência H que vai ser criada. Compilou, rodou, ele mostrou e ó, um igualzinho no final. Legal, está funcionando. Agora, o que eu preciso? Eu preciso receber esse valor acumulando ele dentro de uma variável. Eu vou criar uma variável do tipo double, porque a gente vai receber o resultado de uma fração. Então, o resultado de uma fração é um ponto flutuante, então, variável do tipo double para receber. Double, soma, começando em 0. Minha soma está zerada. Eu vou agora fazer com que a minha soma receba o meu iterador dividido pelo meu contador. Meu numerador pelo meu denominador. Vou fazer aqui, então. Soma vai ser mais igual.
E aí eu vou fazer aqui o I dividido pelo contador. Só que se eu fizer isso daqui, o que acontece? Opa, errei o parênteses, perdão. Se eu fizer isso daqui, o I é inteiro, o contador é inteiro. A resposta será inteira. Preciso converter ou o I, ou o contador, ou os dois. A gosto, você escolher. Vou converter somente o I, double, I, estou convertendo o I para double, e agora estou dividindo. O resultado vai ser uma fração. E eu estou acumulando dentro da variável soma. Como a gente viu, isso daqui seria a mesma coisa que escrever soma recebe o valor que estava em soma, mais aí ele vai ter tudo isso daqui. Nesse caso específico, como nós temos uma divisão e a divisão vem primeiro do que a adição, ele resolve o que está selecionado primeiro, depois ele faz a adição com a soma. Se eu mandar imprimir aqui ao final a soma, eu vou ter a minha sequência H. Só para ficar bonitinho, eu vou colocar aqui antes, ó. H igual, e aí vou mandar imprimir a nossa sequência. Compilou, rodou, o H é igual a 1 dividido por 1 mais 3 dividido por 5, etc, etc, vai dar 93,52. É esse o valor do meu H. Então, a gente conseguiu montar a nossa sequência. E aí, a gente vai montando passo a passo, como dá para ver aqui, né? A gente vai um momento por vez. Então, a gente vai fazendo um passo de cada vez. Então, para ter esse resultado, a gente fez primeiro os números ímpares, depois a gente fez uma contagem, que virou o denominador. Então, o denominador ímpar, o numerador, o numerador ímpar, o denominador embaixo, a gente foi contando, e aí deu a sequência certa. Depois a gente criou a nossa variável de acumulação, e aí deu certo. Ficou tudo bonitinho, no jeito, legalzinho, funcionando. Esse daqui, então, é bem legal, porque na apostila não, na lista de exercícios, a gente tem um monte no final de exercícios que são muito similares a esse. Então, mostrando aqui a nossa lista de exercícios, lá no final, a gente tem várias sequências que são similares a essas, né? Ali eu estava somando tudo, então sempre era somar. Aqui eu tenho um número positivo, um número negativo, então é soma, subtração, soma, subtração, soma, subtração, soma, subtração. Isso pode ser feito utilizando, por exemplo, o primeiro número que eu estou fazendo aqui, a primeira iteração, por exemplo, se eu começar na iteração 1, é ímpar. Então, o positivo é ímpar. O negativo é par. Positivo é ímpar, negativo é par. Positivo é ímpar, negativo é par. E aí é somente montar uma estrutura de decisão testando se a fração está numa posição ímpar ou numa posição par. Se for uma posição ímpar, eu somo. Se for uma posição par, eu subtraio. E eu posso fazer isso daí sem problema nenhum. Monta bem legal a nossa solução. Belezinha? Entenderam esse exercício daqui? Dúvidas? Maravilha, então. Se tiver, manda aí. O segundo exercício. Elabore um programa que calcule e escreva a soma dos 10 primeiros termos da seguinte série. A gente tem uma série que é 2 sobre 500, menos 5 sobre 450, mais 2 sobre 400, menos. E aí você nota positivo, negativo, positivo, negativo, ou soma,
subtrai, soma, subtrai, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5. E esse daqui, 500, 450, 400, 350, 300, e ele vai decontando. Vamos começar então a nossa brincadeira. Eu preciso fazer um laço que vai fazer 10 iterações, porque eu vou precisar 10 números. Então, eu preciso de um laço que faça 10 iterações. Vou criar aqui, então, um arquivo. Vou dar um salvar como série 2, 5. Já fica 2, 5, 2, 5, série 2, 5. Viu? Que bonito nome. Bem genial. Eu falei que hoje eu não estou bom para dar nome para as coisas. Hoje eu não estou inspirado, não. Vamos montar essa série daqui. Então, vou apagar o que estava acontecendo aqui. Apagar. Por enquanto, vou deixar assim. Vai acontecer algo 10 vezes. Foi o que foi solicitado no exercício. O exercício fala para fazer a soma dos 10 primeiros termos da sequência. Então, estou fazendo de 1 até 10. Vamos criar nossas variáveis com valores, né? Então, eu tenho aqui, melhor, vou fazer uma impressão para sair aqui, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, o primeiro item é positivo. A nossa brincadeira, então, eu vou testar se o meu número atual, meu termo atual, vou até colocar aqui termo, fica melhor. Termo 1 a 10. Fica mais significativo, né? Se o termo dividido por 2 tiver resto igual a zero, quer dizer que ele é par. Se ele for par, é negativo. Se ele for ímpar, é positivo. Então, eu vou imprimir aqui isso. Par é negativo. Isso. Par é negativo. Se não, é positivo. Ele vai imprimir mais, menos. Ele tem que começar com mais. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. E isso se repetirá 10 vezes, né? Então, ele vai imprimir mais, menos, 1, mais, menos, 2, mais, menos, 3, mais, menos, 4, mais, menos, 5. Ou seja, 2 termos repetidos 5 vezes, 10 repetições, 10 iterações. Perfeito, está funcionando. Então, a parte do sinal já está ok. A gente já viu a parte do sinal. Agora, eu quero imprimir mais 2, menos 5. Mais 2, menos 5. Mais 2, menos 5. Então, vai ser mais 2, menos 5. É isso que ele vai imprimir. Mais 2, menos 5. Mais 2, menos 5. Mais 2, menos 5. Mais 2, menos 5. Mais 2, menos 5 até o final. Já montou a parte da exibição. Então, eu sei que depois a gente vai ter uma barra, depois a gente vai ter uma barra também. E aí, o que acontece? A gente começa com 500. Então, eu tenho aqui um denominador que começa com 500. Então, eu vou criar aqui
int denominador, começando com 500. E eu vou mandar imprimir, logo em seguida, deles, o denominador. Só que se eu estou imprimindo aqui dentro, eu poderia fazer fora. Sim, eu poderia. Mas a gente vai ver que eu vou usar isso aqui dentro de cada uma das condições. Por isso eu estou mantendo aqui por enquanto. Se precisar, vai para fora. Duvido, mas se precisar. Agora, compilando, rodando, ele está aparecendo 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Eu preciso que seja 500 e no próximo, esse daqui seja menos 50. Depois, menos 50 de novo. Então, eu vou fazer depois, olha lá, depois do meu if, eu vou fazer o denominador ser menos igual a 50. Eu estou tirando 50 dele. Rodando para a gente ver, a gente já tem lá mais 2 dividido por 500, menos 5 dividido por 450, mais 2 dividido por 400, menos 5 dividido por 350, e assim por diante, até chegar em menos 5 dividido por 50. Agora que a gente já viu como vai montar a sequência, o que a gente precisa é criar uma variável para receber essas totalizações. Double, soma, começando em 0. A minha variável soma está começando em 0, e aí agora eu vou fazer aqui. Soma vai ser menos igual a 5 dividido por D. Só que se eu fizer 5 dividido por D, D é inteiro, 5 é inteiro. Vai dar a resposta inteira. Vou converter, vou mostrar outra possibilidade de conversão. Transformei o número que era inteiro em ponto flutuante. Agora ficou joia. Transformei. A mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo. Porém, na parte do else desse if, eu vou fazer não 5, mas será 2. E é somando. Então, é 2 dividido pelo denominador e o outro é 5 dividido pelo denominador, sendo que o 2 eu somo, o 5 eu subtraio. E aí, ao final, eu quero mostrar essa resposta, né? Então, compila, roda, ele já está fazendo, ó, 2, 500, 5, 450, está indo decontando e já está totalizando. Só falta mostrar essa soma. E aí, agora, fora do laço, ó, fora do laço, depois que ele terminar, eu vou fazer um system.out.print e vou pedir para apresentar a soma, o nosso acumulado. Compilou, rodou, vai dar menos 0,13. Acredito, se eu não estiver errado, vai ser isso mesmo. Eu acho que fica um valor pequeno, porque sempre você está diminuindo, aumenta o de cima, mas diminui o de baixo. Então, começa com um número muito pequeno, e depois vai aumentando. Aí fica, no caso, 0,13. E aí aqui é subtração, né? Então, é isso mesmo. Aqui vai ficar 0,01, não, 0,02. E aqui 0,1. Aqui o 0,1. É isso, então. Funciona a nossa brincadeirinha de fazer uma sequência mágica, né? Lembrando, então, que a grande ideia disso é, só para exibir tudo, né? Ó, mostrando o resultado e vendo o códigão. A gente tem lá as nossas variáveis declaradas antes. Nesse caso específico, nesse exercício, o laço for, ele não foi utilizado como parte da sequência, como parte da fração que a gente vai montando. Ele só foi utilizado para contar a quantidade de termos
que é algo que pode acontecer comumente, né? A gente já viu num exercício em sala anteriormente que pode ocorrer de ter, por exemplo, um laço que só vai estar existindo para contabilizar, controlar a quantidade de repetições. Ele não vai fazer parte dos cálculos numéricos. E aí a gente vai criar variáveis por fora dele para poder controlar. Que nesse caso a gente criou aqui, né? O D e o soma. São as variáveis. Na verdade, aqui foi o D, e aqui o 5 e o 2 estão fixos, né? Mas eu poderia ficar alternando entre valores, né? Criar uma variável numeradora e ficar alternando. Nesse caso, não haveria necessidade porque está fixo. Essa é uma ideia bacana para montagem. Então, esse exercício é para exemplificar justamente a utilização do laço para montagem de sequências, aonde, nesse caso, o laço não faz parte da sequência. Ele é um contador de termos da sequência. E a gente vai usar muito isso daí nas nossas listas, né? As nossas listas têm bastante disso. Beleza? Dúvidas? Não? Tranquilo? Maravilha, então. Bora continuar. Nós temos agora nossa lista de exercícios. Vou mostrar a lista de exercícios para a gente saber do que se trata e entender como que essa lista está dividida, né? Essa lista, ela é daquele padrãozão que eu sempre falo para vocês. Começa com exercícios bem simples e depois vai aumentando a dificuldade. Muitas vezes, a diferença do exercício anterior para o atual é quase nada, é uma diferença mínima. Mas foi aquilo que eu disse, a gente experimenta novas coisas para a gente testar as modificações. Essa lista, ela é dividida em três partes bem distintas. Eu acho que três partes, três ou quatro partes. Vamos ver. São os exercícios de laço, onde temos vários tipos de utilização de laços. Quando chega no exercício 25, a gente começa a trabalhar uma outra técnica, que é laço dentro de laço, né? Iteração dentro de iteração. O que acontece quando eu crio um laço dentro de outro laço? Se eu tenho um laço externo que ele repete 10 vezes, e eu crio um laço interno a esse, que se repete também 10 vezes, é um vezes o outro. Para cada iteração do primeiro laço, do laço mais externo, ele vai fazer 10 vezes, ou seja, vai executar todo o laço interno. Então, como esses são 10 e aqui dentro é 10 vezes 10. Nesse caso, daria 100 iterações, 100 repetições. Então, sempre que a gente montar um laço dentro de outro laço, a gente quiser saber a quantidade de repetições que vai acontecer ao total, é multiplicar a quantidade de repetições do laço de fora vezes a quantidade de repetições do laço de dentro. Dá o total de repetições que essa estrutura vai ter. Então, é assim que a gente calcula. Nesse caso aqui, a gente tem 10 linhas e 10 colunas, né? 10 linhas e 10 colunas. São 10 vezes 10. Então, esse exercício vai ter um total de 100 iterações. 100 iterações, ou seja, ele faz esse, imprime tudo isso. Faz esse, imprime tudo isso. Faz esse, imprime tudo isso. Então, total de 100 iterações. Esse aqui está fácil, que é um laço de 1 a 10, com outro laço de 1 a 10 dentro, ele monta, está tranquilo. O problema é que a gente começa a ter que imaginar como que esses dois laços podem estar relacionados ou vinculados, e um ajuda no controle do outro, né? Então, por exemplo, aqui, quando é 1, eu vou até 1. Aqui é 2, eu vou até 2. 3, eu vou até 3. 4, eu vou até 4. 5, até 5. E assim por diante até chegar no 10, que eu chego até 10 realmente. O que eu tenho aqui? O laço exterior é de 1 a 10. O laço interior é de 1 até o valor do laço exterior.
Então, quando o laço exterior é 1, ele vai até 1. Quando é 2, ele vai até 2 e assim por diante. Agora é o contrário. Eu vou de 1 a 10 e depois eu vou de 1 a 10, de 1 a 9, de 1 a 8, de 1 a 7, de 1 a 6, até somente 1. Então, aqui, de 1 a 10, o que que eu tenho? Eu tenho que, quando é 1, eu tenho 10 elementos. Quando é 2, eu tenho 9. Então, se eu imaginar, por exemplo, um laço que vai de 1 até 11 e não 10, de 1 até 11, se eu fizer menos 1 o limite, eu tenho. Então, se eu colocar aqui 11 menos o valor do inicial lá, do laço externo. Aqui vai ser 11 menos 2 vai dar 9, 11 menos 3 vai dar 8, 11 menos 4 vai dar 7, 11 menos 5 vai dar 6, 11 menos 6 vai dar 5, 11 menos 7 vai dar 4, 11 menos 8 vai dar 3, 11 menos 9 vai dar 12, 11 menos 10 vai dar 1. E aí a gente pode controlar. E esse daqui, essa sequência, eu tenho 1. Aí ele vai começar 2, 3, 4, 5, até 10. Nesse caso daqui, a gente mexeu com o limite, até onde ele iria. Nesse outro daqui, a gente está mexendo com a inicialização, onde ele começa. Então, quando é 1, eu começo no próximo, mais 1. Então, é esse valor mais 1. É esse valor mais 1. Esse valor mais 1, até chegar no 10. E aí o 10 ele não vai exibir, porque 10 mais 1 vai estourar o laço e ele não vai fazer. Esse outro é uma iteração de 1 a 10, só que quando esse valor é 1, ele vai imprimir 1, 3, 5, 7, 9. Quando é 2, ele vai imprimir 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, quando isso daqui for ímpar, ele imprime os ímpares de 1 a 10. Quando for par, ele imprime os pares de 1 a 10. Desculpa. Agora, olha só. Esse daqui é 1, ele imprime a quantidade, 1. 2, ele imprime 2. Mas ele imprime 2 e 4, né? 2 elementos é o 2 e o 4. 3, ele imprime 3 elementos, mas é o 1, 3 e 5. Então, esse daqui é, quando for ímpar, ele imprime 1 ímpar. Quando for par, ele imprime 2 pares. 3 ímpares, 4 pares, 5 ímpares, 6 pares, 7 ímpares, 8 pares, 9 ímpares, 10 pares. E ele monta essa sequência daqui, desse jeito. Então, é a ideia da gente trabalhar com dois laços, um dentro do outro, e trabalhar as variáveis, uma ajudando a controlar a outra, né? Depois vem umas sequências de números. Então, a terceira parte da lista. E eu faço uma proposta para vocês. Solucionar só a parte da lista, da sequência, só a parte da sequência, com apenas um laço, não o programa todo. Claro que dá para fazer? Dá. Fica difícil para caramba, mas é possível fazer. Nesse caso daqui, a gente está pedindo validação, não sei o que. Você usa quantos laços, quantos ifs, switches, o que você quiser. Quando for montar a sequência, monte a sequência apenas com um laço. Então, essa sequência, apenas um laço. Essa daqui é fácil montar com laço. Essa é fácil montar com laço. Essa é fácil montar com laço. Essa já não é tão fácil. Essa eu já não sei. Essa já aumentou um pouquinho a dificuldade, aumentou um pouco mais, aumentou mais ainda. Essa é até interessante, né? Porque o numerador ele vai incrementando e o denominador vai decrementando. Essa não é fácil. Com um laço, não é fácil. Essa é bem difícil. É um desafio legal. Eu, pessoalmente, eu adoro esse daqui. Esse aqui é bem bacana. Outra parte da lista de laços, né? São as sequências famosas. Existem algumas sequências
super famosas e muito conceituadas, principalmente no mundo da programação, como exercícios, né? A primeira que a gente vai trabalhar vai ser o número fatorial. O fatorial é aquele símbolo da exclamação. Então, quando eu tenho, por exemplo, o 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu tenho 5 fatorial, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o número fatorial é ele multiplicado por todos os seus antecessores até 1. Ou, como a ordem do produto não altera o resultado, eu posso fazer 5 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Posso fazer crescente ou decrescente, tanto faz. Depois tem a sequência de números primos. Os números primos são ainda no fatorial. Uma coisa importante, né? Por definição, 0 fatorial é 1, beleza? 0 fatorial é 1. Essa é a definição. Sequência de números primos. A sequência de números primos, ela faz o seguinte, um número primo é determinado por só ter 2 divisores, ele mesmo e a base, que é 1. Então, todo número que é divisível por ele mesmo e por 1, então tem que ter essas duas ocorrências, ele é primo. Somente, não pode ter outro divisor. Então, por exemplo, o 1, ele não é primo. Por que o 1 não é primo? Porque ele é igual à base, então só tem um valor que divide, então ele não é considerado primo. Sobre características, o único número par que é primo é o 2. Todos os demais números pares não são primos. O único número par primo é o 2. O 2, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 1. São apenas esses dois divisores. O 3 é apenas divisível por 3, não é divisível por 2 e é divisível por 1. Logo, ele é primo. O 5 é divisível por 5, não é divisível por 4, não é divisível por 3, não é divisível por 2 e é divisível por 1. Então, 5 e 1, dois divisores. 7. O 7 só é divisível por 7, 6 não é, 5 não é, 4 não é, 3 não é, 2 não é e 1 é. Então tem duas contagens. 7 é primo. O 8. O 8 é divisível por 8, mas ele é divisível por 7? Não. Por 6? Não. Por 5? Não. Por 4? Por 4 é. Por 3? Não. Por 2 ele é. E por 1 ele é. Então ele tem 4 divisores. Como ele tem 4 divisores, ele não é primo. Ele só poderia ter 2. É assim que se determina um número primo. E aí tem o exercício para contagem da sequência de primos. O próximo é uma sequência famosíssima, a sequência de Fibonacci. Italiano, 2 Cs, pronuncia-se como T. Então, Fibonacci. Né? A sequência de Fibonacci, ela inicia-se com os dois primeiros números, 0 e 1. Os próximos números são a soma dos dois anteriores. Então, 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 3 dá 5. 3 mais 5 dá 8. 5 mais 8 dá 13. 8 mais 13 dá 21. 13 mais 21 dá 34. 21 mais 34 dá 55. 34 mais 55 dá 89. 55 mais 89, 144. E assim por diante. E ele inicia-se em 0 e 1. Essa é a sequência de Fibonacci. Temos uma outra sequência que são dos números perfeitos. Os números perfeitos são difíceis de serem achados e calculados. Para chegar no valor desse 8.000 demora um bom tempo. Do 33 milhões 550 mil, esse daqui demora muito tempo para chegar. E aí, por que demora muito tempo? Porque o cálculo dele é muito difícil. É muito custoso o cálculo dele. Na mão é muito custoso. Como que eu sei que o 6 é dito um número perfeito? O 6 é dito um número perfeito porque os divisores dele somados dão ele mesmo. Então, o 6 é divisível por 6, ok, ele não vai contar. Ele é divisível por 5? Não.
Ele é divisível por 4? Não. Ele é divisível por 3? Então, 3. Ele é divisível por 2? Sim, 2. Ele é divisível por 1? Sim. Se eu somar 1 mais 2 mais 3, 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Então, ele é um número perfeito. O 28. O 28 é divisível por 1, por 2, por 4, por 7, por 14. Se a gente somar 14 mais 7, vai dar 21. 21, 25, 27, 28. Então, somando tudo isso daqui, nós temos exatamente 28. Então, o 28 é um número perfeito. E assim por diante em todos os demais números, né? Ele tem essa sequência daí. Então, a forma de resolver ele é você calcular a soma dos divisores. Se der igual, perfeito. Se não, não é perfeito. Depois vem uma sequência muito bacana também. A sequência de outro italiano é o Ricci, né? A sequência do Ricci é igualzinha à sequência de Fibonacci. O que altera na sequência de Ricci para a sequência de Fibonacci é que os dois primeiros termos da sequência de Ricci são dois primeiros termos quaisquer. Você estabelece os dois primeiros. E aí você estabeleceu os dois primeiros, soma, ele gera o próximo. Soma os dois anteriores, gera o próximo. Dois anteriores, gera o próximo. Dois anteriores, gera o próximo. Então, se você montou a sequência de Fibonacci, você trocou esse valor e esse valor, ele gera a sequência de Ricci. A sequência de Ricci, ela não tem um valor pré-determinado, porque de acordo com os dois primeiros elementos é que ela surge. Então, essa é a sequência de Ricci. Terminou isso daqui, parou. Vamos agora fazer a última parte da lista de laços. A lista de laços tem uma parte bem legal, que é a hora que a gente mistura tudo. Isso aqui é bem bacana. Por exemplo, aqui foi um errinho de formatação, esse 3 estaria debaixo do 4, esse 5 debaixo do 6, o 7 do 8, o 9 do 10, o 11 do 12. Então, se você perceber, em cima são pares, embaixo são ímpares. Aqui em cima são pares e embaixo é 1, 3, 5, 7, são ímpares. Só que esse soma, subtrai, soma, subtrai. Depois, aqui a gente tem 1, 2, 3, 5, 8. Opa, isso daqui é a sequência de Fibonacci, mas ele não começa no 0, começa no 1. Porque 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. E aí embaixo é 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. E essa daqui, o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo. Então, o de cima é Fibonacci, o de baixo é primo. E depois a gente tem a mesma sequência de Fibonacci de primo, mas alternando entre soma e subtração. Depois a gente tem 0, 1, 2, 3, 4. Em cima é a sequência de fatoriais, começando já subtraindo, somando, subtraindo, somando. E embaixo é a sequência de primos. Embaixo a sequência de primos. E isso daí é a lista de laços. É um desafio bem bacana, bem, eu curto bastante essa lista, dá para fazer bastante atividade com elas. Eu gostaria de resolver alguns exercícios da lista com vocês. Se tiverem alguma dúvida, vão mandando aí no chat quais vocês gostariam que fossem resolvidos, né? Se vocês não tiverem dúvidas agora, não se preocupe, depois, quando tiver, manda, e aí eu vou resolvendo. Vou começar a lista pelo início, né? Nossa lista de laços. Vou começar com o primeiro exercício, bem simples, né? Quando eu falo incluso, é que esse precisa fazer parte. Quando eu falo excluso, quer dizer que não pode fazer parte. Se aqui é incluso, é de 1 até 10. Se fosse excluso, seria de 1 até 9, no caso de inteiros. Escreva um programa em Java para imprimir os números de 1, inclusive, a 10, inclusive, em ordem crescente. Ok. A lista de laços. Deixa eu só ver. A lista de laços é a lista 6. Vou criar um programa novo. Salvar. Lista 6, exercício 01. Lista 6, exercício 01.
Não pede para entrar com nada, então ok. É só para imprimir os números de 1 a 10. Para imprimir os números de 1 a 10, você pode escolher o laço que quiser. Como eu disse, eu gosto muito do laço for, mas se você quiser com outro, me avisa que eu faço com outro. For. E aí a gente pode fazer int número começando em 1, número sendo menor ou igual a 10, número mais. E agora imprimo o número. Coloquei um espacinho só para aparecer todos, né? E não ficar tudo empinhocado. Compila, roda e olha lá que bonito. De 1 até 10. O segundo exercício da lista, ele fala para fazer em ordem decrescente. Então é fazer de 10 para 1. É o mesmo conteúdo, muito similar. Eu vou salvar aqui como 2. Agora eu quero que ele comece no 10 e ele vai fazer enquanto ele for maior ou igual a 1. E ele não vai incrementar, ele vai decrementar. Compilou, rodou, nós temos de 10 até 1. O próximo exercício fala o seguinte: escreva um programa em Java para imprimir os 10 primeiros números inteiros maiores que 100. Eu preciso contar 10 números maiores que 100. Não falou maior igual, falou maiores que 100. Terceiro exercício, falou para a gente gerar os números maiores que 100. Bom, eu posso contar 10. Vou fazer aqui um contador. Começando em 1. Meu contador menor ou igual a 10. Tem N formas de resolver isso. Vou fazer esse daqui dessa forma. Contador. Agora, eu vou criar o meu número fora. Ó, a dificuldade que eu vou armar para mim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste. If número maior que 100, é o primeiro teste que eu estou fazendo aqui. Os números maiores que 100. Se for maior que 100, eu vou imprimir. Então, eu vou imprimir o número. Só que, além disso, eu vou tirar o meu contador daqui. Ok? Eu vou tirar o meu contador daqui e vou passar aqui para dentro. O que eu estou fazendo? Cada vez que eu encontrar um número maior que 100, eu imprimo ele e conto. Só que não somente isso, eu vou fazer o número ir para o próximo, para ele poder testar. Não estou usando um contador, não estou usando um incremento dentro do for, joguei lá para dentro da minha condição. Compilou, rodou, e ele entrou num laço infinito. O que acontece aqui? Se ele chega e testa 1 é maior que 100, não, ele vai ficar nesse laço infinito. Essa contagem do número não pode ser dentro da condição, tem que ser fora. Então, ó, tirando, vou colocar aqui fora. Ele vai testar o número 1. Testou, não é? Ele incrementa para 2. Testa o 2, testa o 3 e assim por diante. Compilou aqui, rodou e ele imprimiu de 101 a 110.
Poderíamos fazer de N outras formas, mandar, iniciar, imprimir em 101, e somando até o número, contando 10, né? Poderia. Eu optei por fazer um teste, né? Se o número for maior que 100, ele conta. Esse é o meu teste. Só para mostrar uma outra possibilidade, usando um pouco mais de lógica, né? O exercício 4. Escreva um programa em Java para ler um valor n e imprimir todos os valores inteiros entre 1, inclusive, e n, inclusive. Considere que o n sempre será maior que zero. Eu não vou precisar validar nesse momento. Então, o programa está falando, o seu usuário sabe que o número tem que ser maior que zero. E ele não vai fazer nada de errado. Ele vai digitar um valor certinho. Então, vamos fazer esse cara daqui. Vamos lá no arquivo, salvar como. Item 4. Ele fala, então, escreva um programa em Java para ler. Se é para ler alguma coisa, eu tenho que fazer um import do Java Util Scanner. Então, vou fazer aqui import java.util.scanner. E além de fazer o import do Java Util Scanner, eu vou criar meu objeto de leitura do tipo scanner. Leia igual a new scanner e escaneia a entrada do sistema. Tá lá. Agora, vamos ver o que o exercício pede. Ele pede para ler o N. Então, vou declarar aqui um N. Declarei um N. Vou pedir para o usuário informar. System.out.print entre com o valor de N. Ali. Depois que eu solicito, eu leio. N é igual a leia.nextInt. Então, meu objeto de leitura está guardando um próximo valor inteiro. Ele leu o N. Agora, o que a gente vai fazer? Nosso número vai começar em 1. Número vai ser menor ou igual a N. Número mais. Só mando imprimir o número, acabou. Tá aí. O nosso exercício é esse. Eu entro com o valor, ele vai imprimir de 1 até o valor que eu disse, de 1 em 1. Compilou, rodou, ele está pedindo N. Vou colocar, por exemplo, 1. Ele imprimiu 1. Vou rodar aqui, colocar 10. Ele imprimiu de 1 a 10. É essa a ideia. Então, a forma com que a gente está montando é a seguinte: a gente está colocando sempre para que ele possa fazer a entrada dos dados. Eu estou confiando que o usuário irá digitar um valor de N maior que zero. Vou colocar aqui, ó, só para lembrar, maior que zero. Só para ficar registrado, para a gente, quando for testar, não colocar outro valor, né? O que acontece se eu colocar zero ou um valor menor que zero? Vamos compilar, executar. E eu vou digitar, por exemplo, zero. Ele não imprime nada. Por quê? Porque ele não chega a entrar no laço. Porque ele inicia com 1. Aí ele vai testar. 1 é menor ou igual a zero? Não, não é. Então, ele pula o laço e vai embora. É isso que acontece. Então, é interessante ver essa estrutura da forma com que realmente rola, né? Continuando a nossa brincadeira, agora o número 5 é: modifique o exercício anterior para aceitar somente valores maiores que zero
para o n. Caso o valor informado para o n não seja maior que zero, deverá ser lido um novo valor para n. Bom, então quer dizer que eu tenho que ler o número e testar. Eu tenho uma estrutura que permite eu executar uma vez e depois testar, que é o do while. Esse cara aqui tem uma atratividade interessante para utilizar o do while. Vamos lá, então. Vou dar um arquivo, salvar como. Esse cara é o 5. O que agora ele vai fazer é, isso daqui tem que ficar dentro de uma estrutura de repetição. Isso daqui tem que ficar dentro de uma estrutura de repetição. Do faz isso daqui. While. E eu tenho uma condição. Qual que é a condição? A condição de repetição é se o número digitado ele for menor ou igual a zero. Então, se o número digitado for menor ou igual a zero, ele vai repetir. Depois disso, ele vai continuar. Vamos ver se isso daqui já resolveu. Compilou, executou. Vou digitar 10. De 1 a 10, perfeito, funcionou. Ok. Então, não mexeu para a parte positiva. Vou digitar 0. Eu coloquei igual. Menor que 0. Enquanto for menor, eu não coloquei igual. Menor ou igual a 0. O oposto de maior, menor ou igual. Digitei 0. Opa, entre com valor. Entre com valor. Entre com valor. Qualquer valor negativo, ele pede. Um valor qualquer positivo, ele faz a sequência. Então, bonitinho, a gente está testando. O que é interessante nesse teste é, eu posso dar uma mensagem para o usuário saber o que está acontecendo. É uma parte importante. Informar para o usuário quando ocorre algum erro, para que ele entenda o que está acontecendo e o que deve ser feito. Então, como que eu vou fazer? Eu vou apresentar aqui um teste, e esse teste, se ele for verdadeiro, eu vou fazer a impressão de uma mensagem. Então, entre com um valor, ele leu esse valor. É a mesma condição daqui de baixo. É a mesma. Dificilmente não é a mesma. Se o número for menor que zero, eu vou escrever lá system.out.println barra n barra p barra n. Número precisa ser maior que zero. Então, minha mensagem. Compilou, rodou, digitei 0, número precisa ser maior que zero. Menos 3, número precisa ser maior que zero. Aí digito lá 6, e aí ele faz a sequência de 1 a 6. Agora, a gente viu como validar. Então, aqui é uma validação com do while e ainda dando um feedback para o usuário. Depois da leitura, a gente coloca uma condição. Então, a gente faz do, solicita entrada de valor, testa esse valor. Se der problema, mensagem. Se não, ele vai sair do laço numa boa. Mas se der erro, ele vai mostrar a mensagem. Desculpa. Tá feia a situação, né? Final de semestre. Vai acabando a voz. Se não, o que acontece? Ele vai voltar no laço, vai solicitar novamente. Vai solicitar novamente. Desculpa, a voz está meio zoada, mas vai continuar assim, né? Ela não vai melhorar, só vai piorar. Vai continuar novamente a entrar a solicitação de entrada. Então, esse processo cíclico, né, de repetição
é interessante ser montado com um do while. Percebe agora aonde o uso do while é mais interessante do que, por exemplo, um while ou um for? Porque se fosse um laço while, eu teria que fazer com que criasse uma estratégia para ele entrar, então eu teria que dar um valor inicial para o n para ele entrar, ou eu teria que fazer a leitura antes e repetir o processo de leitura dentro, né? Não é muito agradável fazer isso. Repetir código nunca é uma boa saída. Esse daqui, então, foi o exercício 5 da lista. O exercício 6 fala o seguinte: escreva um programa em Java que calcule e imprima a tabuada do 8, de 1 a 10. Isso daqui é legal para a gente ver o funcionamento, bem facinho para a gente fazer. Vamos lá dar um arquivo, salvar como, fazer aqui o item 6. Esse não solicita entrada de nada, então não preciso criar scanner. A gente vai fazer a tabuada do 1 ao... Não, a tabuada do 8, né? Então a gente só precisa de um laço para isso. A gente vai fazer de 1 até 10. Então a gente vai fazer 1, 2, 3, assim. E depois a gente vai fazer aqui 8 vezes o número. E aí eu vou colocar aqui igual. E eu posso calcular aqui já, sem precisar necessariamente de uma variável, né? Aí eu vou fazer 8 vezes número. Vou tirar um pouquinho o zoom para mostrar a linha toda. Tá aí. Ele vai fazer... Foi de 1 mesmo? De 1 a 10. De 1 a 10. De 1 até 10. Compilando, rodando. Aí ele vai fazer tudo na mesma linha, porque é um print, não um print ln. É mais um zoomzinho para aparecer. Compilou, rodou. A gente tem 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. Assim por diante até o 8 vezes 10, que dá 80. E aí a gente montou a tabuada do 8. E provavelmente o próximo vai falar o seguinte: escreva um programa para ler um valor inteiro, aceitar somente valores entre 1 e 10 e escrever a tabuada de 1 a 10 do valor lido. Então a gente tem que fazer o valor lido vezes 1, vezes 2, vezes até 10. Então agora é a mesma coisa do outro, porém a gente vai fazer a solicitação desse valor, que aqui era o 8. A gente vai fazer a solicitação e tem que ser um valor entre 1 e 10. Estou restringindo mais ainda. Então, o exercício 7, arquivo, salvar como. Agora, eu vou precisar fazer a leitura de uma variável. Vou pedir para o usuário entrar com alguma coisa, import java.util.scanner. Além de importar o scanner, eu vou criar o scanner. Scanner leia igual ao new scanner que escaneia a entrada do sistema. Ok. Agora, a gente já sabe que vai de 1 a 10, ele vai fazer isso daqui. Eu vou precisar, antes de fazer a montagem em si da tabuada, o número da tabuada que ele quer que a gente calcule. Então, int tabuada, e eu vou fazer uma validação. Se é uma validação, a gente já vai usar aqui do, abre e fecha a chave, while, condição. Então, a gente já vai fazer isso daqui. E sabemos, então, que vamos solicitar para o usuário system.out.print entre com a tabuada. E eu vou colocar aqui
de 1 a 10. Feito isso, eu vou ler a tabuada. A tabuada, então, vai receber meu objeto de leitura leia, ponto, ele tem expectativa de receber um inteiro, que o próximo valor seja um inteiro. Agora eu tenho que colocar o meu teste, né? Para a gente mandar a mensagenzinha de erro, que eu acho que fica bonitinho. E qual que é o meu teste? O valor lido, ele, se for menor que 1 ou o valor lido seja maior que 10, e note, não existe nenhum número inteiro que nós conheçamos que seja menor que 1 e, ao mesmo tempo, maior que 10. Então, não pode ser e, tem que ser ou. Um número, ao mesmo tempo, não pode ser menor que 1 e maior que 10. Ao mesmo tempo, não existe. Ou o número é menor que 1, ou o número é maior que 10. E essa é a nossa condição para mandar uma mensagem de erro, system.out.print, contra barra n, contra barra t, contra barra n, número precisa ser de 1 a 10. A mesma condição que eu coloquei aqui em cima é a condição de repetição do meu laço. Aqui, a mesma condição. Feito isso, agora que eu sei, eu posso fazer a minha tabuada. Então, aqui não é mais 8, né? Aqui vai ser tabuada. E agora aqui também vai ser tabuada. Eu vou quebrar a linha só para a gente poder enxergar melhor. Aí fica tudo aqui, né? Olha lá. Tabuada vezes o número é igual a tabuada vezes o número. Compilando, rodando. Eu quero a tabuada do 50. Número precisa ser entre 1 e 10. Deixa eu colocar print ln aqui. Compilou, rodou. Quero a tabuada do 50. Número precisa ser entre 1 e 10. Tá bom, quero a tabuada do 3. 3 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 10. Tá aí funcionando. Então, a gente já fez o exercício 7 também. Agora tem um outro exercício, o 8. Escreva um programa em Java para ler 10 valores e escrever quantos desses valores lidos são negativos. Ele tem que ler 10 valores e depois dizer quantos são negativos. Então, vamos fazer aqui. Vou dar um arquivo salvar como. O próximo, então, é o 8. Exercício 8. Vamos começar a nossa brincadeira, então. Se ele está pedindo aqui ler, eu vou ter que ter o Java Util Scanner importado, criar o scanner de leitura. Ok. Ele quer ler 10 valores, então eu vou ter que fazer um contador de 1 até 10. Sei que vou fazer um contador de 1 até 10. De 1 até 10. Meu contador já está montado aqui, só deve mudar a condição, a impressão. Vamos fazer aqui uma variável que vai contar os negativos. 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 Por enquanto, eu não tenho nenhum negativo, ou seja, eu tenho 0 negativos. Vou fazer, então, a solicitação de entrada de valores. System.out.print
colocar aqui. Entre com um número e eu vou ler esse número daqui, né? Entre com um valor, ele pede valor. Entre com um valor. E eu vou ler esse valor. Então, vou criar essa variável valor. Valor recebe meu objeto de leitura, leia, que tem a expectativa de um próximo valor inteiro. Next int. Tá lá. Ele recebeu. Ele recebeu o valor agora. Eu preciso testar. Teste é um if, né? If, alguma coisa, abre e fecha. Vamos montar. Se o valor for menor que zero, ele é negativo, não é? Então, negativos, mais. Vou incrementar a quantidade de números negativos. Após ele ler 10 valores, depois que sair do laço, system.out.println, eu vou apresentar quantidade de valores negativos. Tá aí, eu apresento a quantidade de valores negativos digitadas. Compilou, rodou, entre com um valor, eu vou entrar lá, 9, menos 40, 10, 0, menos 1, 4, 7, 9, 2 e 1. Eu digitei dois números negativos. Foi esse e foi esse. Os dois números negativos. Contei a quantidade de negativos. Laço, leitura. Laço lerá 10 números, repetirá esse processo 10 vezes, testando, acumulando a quantidade de negativos. Escreva um programa para ler 10 valores e escrever quantos desses valores lidos estão no intervalo de 10 a 20, incluindo os valores 10 e 20 no intervalo. E quantos deles estão fora do intervalo? Bom, se você contar quantos estão e subtrair do total lido, você tem a quantidade que não estão no intervalo. Aí fica fácil, né? Você não precisa contar quantos estão e quantos não estão. Vou dar um arquivo salvar como, o exercício 9. Exercício 9. Agora ele fala, escreva um programa para ler. Import Java Util Scanner, criamos o nosso scanner. 10 valores. Vou criar minha variável valor. E escrever quantos desses valores lidos estão no intervalo. Eu criei uma variável muito estilosa, intervalo de 10 a 20, para dizer quantos estão no intervalo de 10 a 20. Poderia ser contador, poderia, mas é para a gente saber o que é o teste, né? Vai ler 10 e agora eu vou testar. Se o valor ele for maior ou igual a 10 e, agora valor for menor ou igual a 20, ele está no intervalo de 10 a 20. Ok? O que eu posso fazer agora é o seguinte.
quantidade de valores que estão no intervalo de 10 a 20. E aí, vou imprimir aqui. Intervalo de 10 a 20. E para mostrar os que estão fora do intervalo, né? Quantos estão fora do intervalo? Fora do intervalo de 10 a 20. Bom, se eu digitei necessariamente e obrigatoriamente 10 valores, então eu tenho aqui 10 menos o que está no intervalo, gerará para mim a resposta que eu quero. Tenho que colocar os parênteses, porque se eu não colocar os parênteses, vai acontecer uma concatenação primeiro. Então, ele vai concatenar os valores numéricos e não resolver isso e depois concatenar. Por isso, o parênteses para mudar a ordem de execução. Vai executar primeiro este cálculo e depois ele vai concatenar a resposta. Compilando, rodando, vou digitar os valores. Eu digitei dentro do intervalo de 10 a 21, 2, 3 valores. 3 valores estão no intervalo, como eu digitei 10, 10 menos 3, 7 estão fora do intervalo de 10 a 20. E aí a gente pode controlar dessa forma. Escreva um programa para ler 10 valores e calcular a média aritmética desses 10 valores lidos. Não dá para ir acumulando média. Eu preciso somar primeiro para dividir depois. Então, eu preciso criar a leitura e acumular em uma soma. Então, vamos fazer isso daí. Arquivo, salvar como. Esse aqui é o 10. Ele está pedindo para entrar com 10 valores. Java Alt Scanner, meu scanner está criado. Então, a gente precisa acumular esses valores. Soma, começando em 0. E aí a gente acumula esse valor lido. Depois, a gente vai precisar calcular a média, que vai ter que ser um double, porque é o resultado de uma divisão. Então, precisa ser double. E a gente vai falar lá, entre com um valor, vai ler esse valor. Depois que esse valor for lido, a gente vai acumular. Soma mais igual ao valor que foi lido. Lembrando que isso daqui indica que a soma é igual à soma mais o valor lido. Ok? Só para lembrar. Fez todo o processo, ao término, a gente fará média é igual à soma dividido por 10. Problemas. Soma é inteiro, 10 é inteiro. Divisão de inteiro não vai dar bom. Só vai dar a resposta inteira. E eu gostaria que fosse a média, então teria que ter casinha decimal. Posso converter esse para double, ou os dois para double. Vou colocar aqui 1.0. Agora eu posso escrever a média dos valores lidos é média. A média dos valores lidos é média. Compilando, executando. Vou, por exemplo, colocar o mesmo valor. Tem que dar exatamente 3. A média é 3. Então, ele está somando e dividindo, está tudo belezinha. Se eu colocar valores diferentes,
ele calcula lá uma média para a gente. Soma tudo e depois dividir por 10. A soma deu 10, 12, 128. Dividido por 10 dá 12,8. Belezinha, dá para a gente brincar bastante fazendo isso daí. Show de bola? Dúvidas até agora? Tranquilo?